bem-vindos ao meu canal. Hoje vou mostrar no episódio passado as evoluções do ser humano. Hoje vou demonstrar na prática sobre o que foi a evolução humana. Eu mostrei no cérebro, agora vou mostrar no cerne da razão e na evolução também. Evidências evolutivas, o passado impresso no corpo. No último artigo comecei a discussão sobre as evidências evolutivas, argumentando sobre órgãos vestigiais. Você pode ver na minha aí sobre quando eu falo do cóccix, também do dente ciso e de vários órgãos vestigiais que se tem por aí. Um campo bastante conhecido da evolução, visitado inclusive por Darwin. No The Descendant of Man and Selection, em relação ao sexo. Nos últimos dias atuais, as evidências em prol de uma origem comum dos seres vivos têm sido tão flagrantes que vários criacionistas resolveram mudar de abordagem na hora de defender sua visão do mundo. Os fundamentalistas bíblicos têm sido vistos como fanáticos religiosos apenas, e os criacionistas mais instruídos atacam com um pouco mais de cautela e com uma roupagem nova a evolução. Eles afirmam que realmente aconteceu um tipo de evolução, mais guiada por um designer inteligente. E sabemos que pela evolução não ter limites, isso se cai por terra. Um designer inteligente desconhecido, nada mais que uma metáfora para uma divindade, acabaram tomando uma surra no julgamento de Dwyer. Depois vamos saber o que é o julgamento de Dwyer. Neste artigo, proponho demonstrar alguns erros de projeto do ser humano e outros seres. Há algumas gambiarras que funcionam como chamei no artigo anterior, compatíveis apenas com evolução e por seleção natural. A fontanela, a muleira. Nos primórdios da evolução humana, os hominídeos do gênero Australopithecus, em algum momento, por volta de 2,5 milhões de anos atrás, tiveram uma ideia brilhante. Passaram a alimentar-se de carne de animais mortos pelos predadores da savana africana para complementar sua dieta. A melhoria das estratégias para encontrar as carcaças e de fugir o tempo de não tornar-se a próxima refeição, pois éramos presa e não predador. Em relação aos grandes felinos, demandou um cérebro maior. Não se esqueça, como eu disse, na época nossos ancestrais ainda eram as presas. O nosso sistema nervoso é o que mais gasta, disparado, em nutrientes do organismo. Logo, o aumento do cérebro requer maior disponibilidade destes nutrientes, ou seja, a alimentação à base de carne exigia maior inteligência, que exigia maior disponibilidade de nutrientes encontrados na carne. Bingo! A partir desse momento, uma espiral de demandas evolutivas gerou uma cascata de novas características das linhagens que levariam até nós. Alimentar-se de carniça demandou um cérebro maior e exigia também um deslocamento mais eficiente por distâncias maiores para encontrar as carcaças. Isto originou o bipedalismo, que por sua vez liberou as mãos para fazer outras coisas, como manusear objetos, e que também demandava um cérebro maior. O tamanho do encéfalo humano não parou mais de aumentar, e o da cabeça. A postura ereta fixou-se devido pelo bipedalismo, e agora que surgem os problemas, pois andar ereto diminuiu a pelvis humana. Tente imaginar o momento do parto, algo maior passando por estrutura menor. Não poderia dar certo, mas o problema foi solucionado, gerando outros. Pois os bebês da nossa espécie passaram a nascer com a má formação na cabeça. Os ossos cranianos não são totalmente saudados, o que faz que sejamos muito vulneráveis durante os primeiros meses de vida. E a fontanela, a moleira.
A fontanela permite que a cabeça do bebê seja espremida e deforme durante o parto, voltando ao normal depois do nascimento. Podemos imaginar os primórdios, onde os bebês que não tinham essa característica acabavam matando suas mães e morrendo juntos ao momento do parto. E isso acontece ainda hoje. Os genes que não levavam à produção de fontanela tenderam a diminuir. Com isso, a característica de ter a moleira espalhou-se rapidamente na população. Deformação da cabeça no momento do parto. Em troca de termos intelecto desenvolvido, pagamos com a fragilidade dos nossos filhos no momento em que chega ao mundo. Um design nada inteligente, mas que funciona. A seleção natural não escolhe o melhor, mas sim o que consegue passar seu gene para frente. Testículos. Vamos discutir agora sobre os testículos. Projeto que o perdão e trocadilho infame é um saco. Os testículos são responsáveis pela espermatogênese, que é a etapa da reprodução, e que os espermatozoides são produzidos. Este processo acontece a uma temperatura em média de 1 grau abaixo do corpo. Por esse motivo, fato conhecido pelos homens, por razões óbvias, no frio a bolsa escrotal encolhe para aquecer os testículos e no calor descem para resfriá-los. Eis a grande pergunta: ao invés de inventar um mecanismo tosco para manter a temperatura abaixo do corporal, não seria mais prático ter testículos internos e com espermatogênese na mesma temperatura do corpo? O interessante é que alguns animais, como o elefante e as baleias, são assim. Afinal, ninguém se lembra de ter visto o saco escrotal deles, né? Como dissemos em Viçosa, o esconde-esconde testicular do elefante. Um detalhe interessante é que os testículos muito provavelmente eram internos nos ancestrais dos mamíferos. Uma evidência que temos disso é o desperdício de tubo que vemos nos canais deferentes. Estes canais levam espermatozoides em direção à uretra e após os testículos terem mudado sua posição interna para externa, acabaram dando uma volta desnecessária em torno dos uréteres, que levaram urina para a mesma uretra. O projetista tenta, sempre que possível, fazer economia em sua obra. Não é o que aconteceu neste caso. Posição dos testículos em seu design escroto. Observe que a primeira volta dada ao canal deferente na segunda gravura. Temos representado a posição original dos testículos internos em verde. À direita, a posição atual. À esquerda, a posição mais econômica e óbvia. O olho humano. O olho é uma estrutura mais complexa do corpo humano, mas em contrapartida, uma das mais comuns do reino animal. Estimativa é que diferentes tipos de olhos evoluíram de 40 a 60 vezes de forma totalmente independente, com várias formas, tamanhos e mecanismos de funcionamento. No caso do ser humano, o olho é do tipo câmera, com uma lente para focalizar a imagem e uma retina, onde a mesma é formada, os raios luminosos chegam à retina e a imagem é formada de cabeça para baixo. Como podemos ver, o esquema com os raios representado a seguir, a reinversão da imagem é feita pelo cérebro e a pessoa nem se dá conta. Atualmente, os modelos de computador simulam o surgimento do nosso tipo de olho a partir de estrutura plana, incapaz de formar imagem, mas que possibilitava perceber diferenças de luminosidade. Mas seria isso uma vantagem? Claro que sim, como dizia Dawkins, meio do olho é o melhor de um olho nenhum. Antes de perceber a luz, é muito primitivo para que possui um olho formador de imagem, mas ainda assim, o melhor que não perceber nada. Qual seria então o problema do projeto? Afinal, parece tudo perfeito, mas parece. Em seus primórdios, o olho era apenas uma estrutura plana, não formava imagem, não importava a posição do nervo óptico. Portanto, a chance era de 50%
que ele se tornasse qualquer dos lados da retina, sem prejuízo algum. Para o nosso azar, o cara da coroa circular colocou o nervo no lado errado da retina, obrigando-o a atravessá-la para levar as informações do sistema nervoso. Se o nervo não tivesse surgido do lado incorreto, hoje não teríamos uma falha na visão, chamada de ponto cego. Como não existem células para detectar luz na região do ponto cego, uma parte do campo da visão não é percebida pelo olho. O cérebro preenche esse ponto com informações sobre imagens ao redor, com informações captadas pelo olho. Dessa forma, não notamos a existência dessa falha. O esquema abaixo, observe que você encontre seu ponto cego. Siga as instruções da tente. Gambiarra em outros animais. Como era de esperar, outros animais também apresentam infinidade de olhos mal feitos e aproveitando estruturas gambiarras evolutivas. Uma delas foi inclusive comentada muitas vezes: as patas traseiras de cetáceos readaptadas para a cópula e serem em função de locomoção. A seguir analisamos dois casos típicos de estruturas que não serviam exatamente para o que fazem hoje, mas acabaram sendo readaptadas para desempenhar sua atividade. Por isso foram mantidas as asas das moscas e mosquitos. As asas são estruturas quase mágicas que possibilitam outros animais. Um dos sonhos mais antigos do ser humano, e de várias formas e tamanho, apresentando diversos tipos de materiais constituintes. Não são quase uma unanimidade entre os animais. Esses alguns peixes aventuraram-se nos mares, e considerando que a maioria dos animais são insetos, chegamos a aproximadamente 2/3 do sub-reino Metazoa, sendo dotado de asas. Peixe voador, Cypselurus heterurus. A maioria dos insetos possui 2 pares de patas, mas os dipteros, moscas e mosquitos possuem apenas um. Como o nome indica, de 2 dipteros asas. Segundo o par de moscas, acabou sendo modificado de forma de halteres balancing e funcionam como um giroscópio de helicóptero, possibilitando realizar manobras mais facilmente. O giroscópio do helicóptero é o mesmo princípio de balancins da mosca e da libélula, um inseto típico, um dos pares de asa, para efeito de comparação. Um dos maiores dilemas a ser enfrentado pelos seres alados é qual investimento fazer. Manobrabilidade de estabilidade no voo. Após investir, diminui o desempenho do outro. As moscas acabam fazendo o primeiro investimento ao desenvolver os balancins. Certo, mas por que exemplos podem ser citados como a gambiarra? Porque os balancins, obviamente, não são desenhados para o seu uso atual. São um reaproveitamento da estrutura anterior, as asas traseiras, como muitas vezes acontece na evolução. Balancins em pernilongo, mais uma gambiarra da evolução. Mas como podemos ter certeza que balancins são asas readaptadas para a nova função? Porque em vez de quando ocorre uma reversão, as moscas da fruta, a Drosophila melanogaster, são muito conhecidas dos biólogos e bastante estudadas por modelo genético. Uma mutação que às vezes ocorre nesses animais é chamado a homeótica, que acaba transformando os balancins em asas totalmente desenvolvidas. Drosófilas, uma mutação homeótica à esquerda com asas formadas, é normal com apenas 2 asas à direita. Mais uma vez, podemos ver a existência do projeto anterior. A evolução começa com o modelo básico. O motor de seleção natural vai modificando a espécie conforme as condições ambientais mudam. Nesse processo, várias estruturas podem ser eliminadas ou ter funções alteradas.
vale aqui a princípio da reciclagem estrutural. Patas de cavalos. A anatomia é uma grande fonte de evidências evolutivas. Quando comparamos órgãos de diferentes seres vivos, chegamos à conclusão que eles podem ser homólogos ou análogos. Órgãos análogos, quando comparamos, possuem a mesma função entre si, mas o processo embrionário, a maquinária interna, são bastante diferentes. Um exemplo clássico é a comparação entre asas discutidas anteriormente. A asa de uma borboleta desempenha a mesma função que a de um gavião, mas não são nem de longe produzidas da mesma forma. São, portanto, análogas. Por sua vez, os órgãos análogos possuem estrutura semelhante, sendo formados pelos mesmos processos embrionários. As funções muitas vezes é igual, mas como se trata de um órgão adaptado de diferentes formas em diferentes ambientes, não precisa ser agora. Chegamos ao assunto que dá um título para esse item. As patas dos invertebrados, especialmente a do cavalo. As partes do grupo dos cordados são homólogas, mas, independente da sua função, são originadas de uma mesma embriogênese e da mesma receita básica e possuem exatamente os mesmos ossos, somente poucos modificados. Mesmos ossos, mesma receita, mas com todas quitadas, diferente de cada ingrediente. Observando a gravura, fica fácil perceber a semelhança entre os ossos desses animais. Mas e dos cavalos? Teria a mesma origem? Aí já não é tão evidente, pois, cara, sentimos a falta dos dedos. Só para começar, os cavalos fazem parte de um grupo de animais de casco, denominados ungulados, que quer dizer que caminham sobre as unhas, e literalmente isso é que eles fazem, caminham sobre a unha digital 3. O dedo médio, seu habitat natural, formado por campos de padaria, existe pressão seletiva para que as patas tornem-se mais resistentes, facilitando fugir de predadores sem risco de sofrer alguma lesão. A solução acabou sendo reduzir ao máximo os dedos laterais e aumentar o dedo médio. Evolução do cavalo. Observe que os ancestrais possuíam mais dedos desenvolvidos que foram reproduzidos ao longo do tempo. Ancestrais do cavalo. Comparação entre o Eophus, o cavalo atual, Equus, o que 45 milhões de anos não fazem, não é? Nos cavalos atuais, às vezes ocorre chamado atavismo, exemplo definido do reaparecimento de uma característica primitiva em animais modernos. A mutação homeótica, que produz asas ao invés de balancins. A drosófila é um exemplo. Os cavalos atávicos apresentam outros dedos funcionais, além do médio, indicando que o número era realmente maior de ancestrais do cavalo. Cavalos modernos com atavismo nos dedos. As patas com o dedo único dos cavalos podem, enfim, ser consideradas uma gambiarra. São claramente modificações, uma estrutura anterior, uma reciclagem. Geralmente é muito mais fácil, a ponto de vista biológico, adaptar a estrutura do que criar a nova do zero. Assim, os animais apresentam uma enormidade de impressões digitais, uma do passado remoto que às vezes teima em vir à tona. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, curta, compartilhe e passa para frente o nosso vídeo. Estamos juntos sempre, galera! Um grande abraço a todos!